Olá! Nosso curso de Geometria Espacial começa com alguns conceitos primitivos. A gente vai começar diferenciando poliedros de corpos redondos. Os poliedros são formados somente por superfícies planas. Em outras palavras, eles são formados somente por polígonos. Por exemplo, o paralelepípedo, que é formado somente por retângulos, e a pirâmide de base quadrada, que é formada por triângulos e quadrados. Já os corpos redondos possuem superfícies arredondadas, como é o caso do cilindro, do cone e da esfera. A gente vai começar o nosso estudo pelos poliedros. Existem subdivisões dos poliedros, que são poliedros convexos e poliedros não convexos. Qual é a diferença? Num poliedro convexo, a gente tem garantia que, para quaisquer dois pontos internos ao poliedro que a gente escolha, e una por um segmento de reta, esse segmento de reta sempre vai estar contido no poliedro. Já num poliedro não convexo, a gente não tem essa garantia. Claro que se a gente pegar um ponto aqui e unir por um segmento de reta, ele vai estar contido no poliedro, mas, por outro lado, se a gente pegar um ponto aqui e unir por um segmento de reta, esse segmento não está contido no poliedro. Nós vamos estudar principalmente os poliedros convexos. Agora, quais são os elementos dos poliedros? Basicamente, eles são três: face, aresta e vértice. Uma face é uma superfície plana. Uma face vai ser um polígono. Por exemplo, isso aqui é uma face desse poliedro, esse retângulo ou quadrado. Isso é uma face desse poliedro, essa superfície triangular. Uma face é uma superfície plana. Então, quando nós vamos contar, esse poliedro possui esse retângulo aqui, aquele retângulo lá no fundo, o de cima, o de baixo, esse da frente e o de trás. O número de faces desse poliedro é 6. Já esse aqui tem as 4 faces triangulares mais a base quadrada. Esse possui 5 faces. O outro elemento, que é chamado aresta. A aresta é o encontro entre duas faces, é um segmento de reta. Quando a gente pensa que aqui a gente tem uma face, aqui em cima é outra face, no encontro delas a gente tem isso que se chama aresta. É importante a gente entender a diferença entre lado e aresta. Lado é um elemento dos polígonos, lado está na geometria plana, aresta é da geometria espacial. Um retângulo tem lados, um paralelepípedo tem arestas. Esse, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas aqui, mais aquelas 3 do fundo. 10, 11, 12 arestas. O número de arestas desse sólido é 12. A nossa pirâmide de base quadrada possui 4 arestas na base, 4 arestas laterais, possui, portanto, 8 arestas. O terceiro e último elemento dos poliedros chama-se vértice. O vértice é dado no encontro das arestas. Então, é um ponto que vai ser no encontro desse segmento de reta, nesse segmento e nesse segmento, é um ponto que vai ser chamado vértice. Podem ser 3 arestas ou podem ser mais, como a gente pode notar aqui na pirâmide. Esse ponto vai ser onde se encontram 4 arestas. A pirâmide possui 1, 2, 3, 4, 5 vértices. O número de vértices é igual a 5. O paralelepípedo possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. O número de vértices é igual a 8. Na geometria plana, nós estamos habituados à ideia de que os elementos estão sempre em números iguais. O quadrado tem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. O triângulo tem 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Mas isso não se verifica na geometria espacial. Esses números não são todos iguais, mas existe uma relação entre eles. O número de
vértices, faces e arestas de um poliedro convexo está relacionado por essa expressão matemática que chama relação de Euler. Chama a pronúncia Euler porque esse cara, apesar de ser um matemático suíço, tem o nome de origem alemã. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vamos ver dois exemplos de aplicação dessa expressão matemática. O primeiro é mais simples. Um poliedro convexo possui 12 vértices e 30 arestas. Quantas são as suas faces? Pela relação de Euler, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Se a gente sabe que são 12 vértices, o número de faces a gente vai calcular. São 30 arestas e esse 2 é constante. Número de faces, portanto, 32 menos aquele 12 são 20 faces. Esse polígono tem, portanto, 20 faces. Um outro exemplo de aplicação dessa fórmula, talvez um pouco mais elaborado, é o seguinte: quantos vértices tem o poliedro convexo que possui 8 faces triangulares? Quando a gente pensa na relação de Euler, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Nós sabemos que ele tem 8 faces, que o número de vértices é justamente o que a gente quer calcular, mas a princípio nós não sabemos quantas arestas tem esse poliedro. Mas a gente pode pensar que ele tem 8 faces triangulares. A planificação dele seria uma coisa mais ou menos assim: um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos, 7 triângulos, 8 triângulos. Ele é composto aí por 8 triângulos. Em cada face triangular nós temos 3 arestas, certo? 1, 2, 3 arestas, 1, 2, 3 arestas. Então, como são 8 faces triangulares, a gente poderia simplesmente fazer 8 vezes 3. Isso daria um total de 24 arestas. Mas nós temos que observar o seguinte: como cada aresta é a intersecção entre duas faces, essa aresta aqui a gente contou para esse triângulo e para esse triângulo aqui. Essa aresta a gente contou nesse triângulo e nesse triângulo. Então, cada aresta é contada 2 vezes, uma para cada face que ela compõe. Então, para a gente obter o número verdadeiro de arestas, a gente tem que pegar esse resultado e dividir por 2. Então, 24 dividido por 2, 12 arestas. Agora sim, a gente pode ir para a relação de Euler. 12 mais 2. 12 mais 2 é 14, menos esse 8 que estava somando com o número de vértices. O número de vértices é, portanto, 6. Ainda nos conceitos iniciais da geometria espacial, existe a ideia da soma de dos ângulos de todas as faces, que é dada pela fórmula S igual V menos 2 vezes 360 graus, onde V é, naturalmente, o número de vértices do poliedro convexo. Por exemplo, se nós vamos calcular qual é a soma dos ângulos internos das faces de um cubo, nós sabemos que o cubo possui 8 vértices. Então, a soma dos ângulos internos de todas as faces vai ser 8 menos 2 vezes 360 graus. Portanto, 6 vezes 360 graus, que é igual a 2160 graus. Se a gente para pensar um pouco na geometria plana, isso faz sentido, porque a superfície do cubo possui 6 quadrados. A soma dos ângulos internos de cada quadrado é 360 graus, então essa soma de fato vai fechar nesse valor aqui. Isso era tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.